Bom, vamos começar aqui o módulo sobre isolamento acústico, né? Quais são as principais coisas que você tem que levar em consideração ao projetar um ambiente ou ainda a estudar um ambiente já feito, né? Já construído e aí pensar em termos de isolamento acústico dele, né? A primeira coisa que você tem que analisar nesse ambiente é quantas aberturas esse ambiente tem. Se é um ambiente feito de alvenaria, por exemplo, né? Ele vai ter, por exemplo, uma porta e uma janela. Geralmente esses são os elos mais fracos da tua corrente, né? Se você tiver janelas ruins e portas ruins, você vai ter vazamento sonoro, né? Que são os elementos mais fracos em geral. A não ser, claro, que você tenha uma esquadria acústica bem preparada e aí pode ser que ela esteja na mesma, vamos dizer assim, na mesma classificação em termos de isolamento acústico da parede. Pensa no seguinte, quando você vai para a academia, você não faz musculação só de um braço, certo? Você vai fazer um pouco de um braço, um pouco do outro, e aí quando você sair da academia você vai estar fortinho. É o seguinte, na acústica é a mesma coisa, o elo mais fraco da corrente é o que vai quebrar o sistema, né? Então você precisa reforçar os pontos que tem pior isolamento acústico e aí depois você começa a reforçar todo o resto, né? Essa que é a questão. Então, assim como você chegar na academia, vai ter que fazer um treino meio básico para você criar um condicionamento acústico mínimo, criar um condicionamento físico mínimo, né, para começar depois a fazer os treinos mais avançados. Então é a mesma coisa, tá? Agora você tem que pensar no seguinte, eu estou projetando um sistema novo, né, um local novo aí para abrigar uma certa atividade. Como é que vai ser essa atividade nesse ambiente? Tá? Vamos dizer que é um ambiente que vai ser uma marcenaria, por exemplo, que tem ambientes que tem equipamentos específicos muito ruidosos. Esses equipamentos, eles vão ter um certo nível e uma potência sonora que a gente chama, tá? Que é o quanto de energia efetivamente esse equipamento, se ele estiver aqui ou estiver na China, ele vai emitir o mesmo nível de potência, tá? Essa potência, você vai ter uma interação com esse ambiente, esse som, e vai gerar um campo sonoro ali dentro. Se você está próximo desse equipamento, você vai ter o campo próximo, que a gente chama, né? Você vai decair esse nível de pressão sonora até uma certa distância desse equipamento. Só que como você está num ambiente fechado, a partir de uma certa distância, você vai observar que esse nível de pressão sonora não tem uma variação muito maior, né? Digamos que esse equipamento está ligado de forma contínua, né? Ali você entrou no que a gente chama de campo distante, né? Ou ainda o campo difuso nessa sala, né? O campo distante é uma nomenclatura que a gente usa mais para ambientes externos e o campo difuso para ambientes internos. E ali, se você pegar esse nível do ambiente difuso, você já vai ter uma boa ideia então do som que está incidindo nas paredes, portas e janelas desse ambiente. E você pode usar esse nível como uma referência específica para fazer o teu projeto de isolamento acústico, né? Seja do som que sai do ambiente ou seja do som que entra nesse ambiente, né? Então vamos dizer que agora o objetivo é outro, né? Você vai ter agora um ambiente com um isolamento acústico bom para que aquela atividade ali dentro não seja interferida por sons externos. E aí nesse caso você vai ter som incidindo em vários pontos ali, janelas, portas, paredes, e ali como proteger esse ambiente. Aí você tem que pensar um pouquinho diferente. Agora você tem que pensar qual o nível de conforto que eu vou querer naquele ambiente. Por exemplo, se é um estúdio de gravação, você vai ter um requisito de ruído da ordem de 20 decibel, 30 decibel, dependendo da classificação e da qualidade que você quer dar nesse teu ambiente. Então, para garantir esse valor internamente, você vai ter que ter aquele sistema externo que barre esse som e, dependendo de onde estiver a fonte sonora, tem que talvez calcular o som vindo lá daquele ponto até chegar nessa parede, ou porta, ou esquadria, enfim, e aí passar por esse sistema. Então é uma cadeia de cálculo que tem que ser feita. E a gente vai estudar um pouquinho mais em detalhes isso nesse módulo aqui. Eu vou te apresentar o ruído aéreo, né, o ruído de impacto e também o de fachada, né? Então esses três básicos aqui que a gente vai estar estudando com mais detalhes e basicamente como projetar e também como medir esses sons e esses tipos de isolamento acústico, né, para dar um desempenho específico do sistema, tá? Então confira nas próximas aulas aí desse módulo, te vejo daqui a pouco então.